Você já sentiu a necessidade de aprender econometria, ou como se diz hoje, ciência dos dados? É uma coisa importante para você? Não sabe muito bem por onde começar? Legal, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história estudando econometria, o que eu fiz, o que eu vejo da área hoje e para onde você pode seguir, ok? Meu nome é Ana Pierre, se você é novo no canal já se inscreve, curte o vídeo, compartilha para ajudar o projeto a crescer. Muito bem. Então eu sou professor de economia e eu trabalho, minha pesquisa, e principalmente as coisas que eu faço em consultoria, em geral tem a ver com análise de dados. Né? Especialmente, quando possível, com econometria aplicada. Então a minha área de pesquisa é em avaliação de políticas públicas, projetos, em que a gente tenta inferir causalidade de alguma intervenção, né? E a gente usa técnicas econométricas para isso. Bom, quando eu comecei a graduação, em 2005, o mundo era um pouco diferente. Tá? Os recursos tecnológicos eram inferiores ao que a gente tem hoje, as opções de softwares eram piores, com certeza, e não existia a ideia de ciência de dados, e os modelos de causalidade também estavam ali começando, a gente não tinha acesso. Né? Então a gente usou, na época, um livro que eu gosto bastante, que é o livro de Introdução à Econometria, do Jeffrey Woodridge. A gente tem, o Woodridge tem dois livros famosos, um é da graduação e o outro é o Woodridge Pai, que é um livro que se usa em pós-graduação geralmente, ou em alguns cursos de graduação que vão um pouco além para estudar modelos de painel e outras coisas. Muito bem, o que eu acho da formação que existia antes e da que existe agora? Tá? Eu acho que antigamente se dava muita ênfase à parte teórica dos modelos econométricos e estatísticos. Então a gente aprendia as hipóteses do modelo LS, do modelo de painel, de séries temporais, aprendia a fazer na mão uma série de contas, do R quadrado, dos testes de hipóteses. Depois, na pós-graduação, você via álgebra linear para lidar com matriz, etc. Tudo isso é muito importante, mas acho que havia uma prevalência desses modelos, da visão mais teórica, e pouco da prática. Né? Então, para você aprender mexer em base de dados, você aprender a testar os modelos e etc., dependia muito de você ter uma função que exercia isso. No meu caso, eu tive sorte, de certa forma, porque no meu estágio eu acabei tendo que aprender, foi minha primeira aula de Stata, que é um dos softwares ainda hoje utilizados para estatística e para econometria, foi no meu estágio, né? Meu primeiro estágio no Instituto Futuro Brasil, que eu chamo a Cátedra do INSPER. E também trabalhando de assistente de pesquisa. Então, desde que eu entrei no mestrado, em 2009, eu comecei a trabalhar de assistente de pesquisa no centro de pesquisa, no CEMICRO. Fiquei lá muitos anos, trabalhei no Banco Mundial como assistente de pesquisa. Enfim, toda essa vivência como assistente de pesquisa foi onde eu aprendi, de fato, o que eu posso chamar de ciência de dados hoje, né? Que é tipo, pegar uma base de microdados, trabalhar os dados, gerar as variáveis, aplicar filtros, selecionar a amostra que eu quero, pensar num desenho de experimento, rodar o modelo, etc. E aí saber analisar os resultados também. Né? Hoje já está um pouco diferente. Os melhores cursos que eu vejo de economia, pelo menos, eles já equilibram mais essas duas coisas, a teoria e a implementação, digamos, a prática. Né? É claro, não é a mesma coisa de ter uma experiência como assistente de pesquisa, de fazer um artigo acadêmico, mas você tem ali, você consegue ver os modelos, consegue rodar, etc. Tá? Eu confesso que eu tenho um pé atrás com carreiras específicas de ciência de dados, que elas são importantes, faz sentido o mercado criar essas vagas, essa formação em ciência de dados, mas eu acho que faz um pouco de falta a modelagem. Tá? E não digo a modelagem econométrica, pensando na modelagem econômica. Porque assim, por mais que você tenha modelos de aprendizado em máquina hoje, que você joga lá 1 milhão de variáveis para prever o preço da cerveja, né? Uma coisa totalmente sem forma funcional, sem teoria econômica por trás, ainda acho que faz muito mais sentido você pensar em que variáveis vão para o teu modelo. Eu gosto do exercício, talvez seja uma coisa por causa da minha formação, da minha idade, de pensar o que faz sentido para modelar o preço da cerveja. Né?
É claro que é bom sempre testar vários modelos, ter teste de robustez, diferentes aplicações, diferentes metodologias para comparar, né? Mas, em vez de pegar 1 milhão de variáveis, vamos selecionar o que de fato deve explicar o preço da cerveja. Tá? Vamos selecionar 30 variáveis, sei lá, que deve explicar. É muito difícil você pensar que vai ser mais de 30 variáveis que vão determinar o preço da cerveja. Talvez ali você não consiga explicar ela na casa dos centavos, mas você consegue ter uma noção de onde vai o preço da cerveja. Né? Eu tive essa discussão uma vez com uma consultoria de Big Data. E também tem uns diálogos que você acha aqui no Facebook do Joshua Engrist, se não me engano, com o Guido Imbens, em que o Engrist defende a ideia da econometria como a primeira ciência de dados, né? E a ideia de você ter ideia de modelos econômicos. Então, entre outras palavras, eu acho que se você tem uma formação específica em ciência de dados, tenta conhecer um pouco do que faz sentido você colocar no modelo. Eu acho que te ajuda pelo menos a interpretar os resultados. Por que você achou o que você achou. Tá. Formação em pós-graduação. Na pós-graduação eu usei o livro do Hayashi, Fumi Hayashi, o Econometrics. Está detonado porque eu usei muito ele. Tá. Eu gosto do Hayashi porque ele dá uma visão... ele cria um modelo geral, ainda no capítulo de mínimos quadrados ordinários, sobre como você define lá o estimador matricialmente. E a partir daí, todos os outros modelos, o de variável instrumental, o de painel, de efeito fixo, o de séries temporais, tem a mesma cara. São uma espécie de mudança. Você muda alguma hipótese, você refaz o modelo, mas com as mesmas características. Então você consegue comparar os modelos. Eu acho esse approach bem legal. Tá? Mas enfim, e para aprender a trabalhar com dados? Né? Acho que primeiro, se você conseguir um trabalho com alguém que tem experiência que vai te passar as informações, é sempre útil. Mas hoje em dia você tem muito mais material, né, do que quando eu comecei. Né? Então você tem hoje tutoriais na internet, você tem uma coisa que não tinha tanto, pessoas que fazem econometria aplicada, que rodam os modelos, publicam nos seus sites pessoais ou nas revistas a base de dados e a rotina, o script que usou para rodar. Isso é muito legal, porque você pode tentar replicar, construir a partir do zero a base de dados e checar se bateu com os resultados do artigo. Né? É bem interessante. Quando não tinha isso, né, o que eu tinha que fazer? Eu tentava, para ver se pelo menos a base estava correta, se eu pegasse a PNAD, né, que é uma base de microdados do IBGE pública, eu tinha que pegar a PNAD, eu tinha que fazer os filtros, definir os pesos, etc., e tentar replicar estatísticas agregadas, por exemplo, taxa de desemprego, ou se eu tivesse o dado por região, eu tentava replicar para ver se batia com a divulgação da PNAD. Né? O legal é que no Brasil a gente tem muitos microdados gratuitos, que você pode utilizar para treinar. Então o IBGE divulga microdados da PNAD, divulga do censo, uma série de outros surveys também estão disponíveis. O INEP, né, que é o braço de estudos e estatísticas do Ministério da Educação, tem lá o censo escolar, tem o SAEB, tem uma série de bases de dados. No site da Agência Nacional do Petróleo você vai achar estatísticas de preço de combustível por posto, etc. Então tudo isso pode fazer parte das suas bases de dados, e conhecer essas bases de dados é um ativo importante para o mercado de trabalho. Tá? Eu diria que das coisas que você pode aprender numa graduação em economia, por exemplo, ou em business, saber trabalhar com dados é de fato um skill específico que vai ser um diferencial. Para quem se formou em economia, você aprende uma série de modelos, teorias que não parecem muito aplicáveis no mercado. Então, a maior parte das pessoas aprende no estágio, né, as habilidades que vai usar ali, vão ser seus diferenciais no mercado de trabalho. Né. Econometria, eu diria, e talvez o aprendizado em algumas técnicas de finanças, são as habilidades que você de fato aprende academicamente que tem um valor de mercado bastante razoável. Então vale a pena, mesmo que você não vá seguir nessa área, investir tempo para aprender a usar essas ferramentas e saber interpretar. Uma das coisas que eu acho que essa formação mais teórica não trazia, tá, e que hoje é muito importante ter, é uma noção de interpretação dos resultados. Acho que a gente valorizava muito a parte, os testes de hipóteses, o R quadrado, teste de informação, critério de informação, sei lá. E tinha pouco o raciocínio sobre, tá, eu quero responder uma pergunta. Eu quero saber se
treinamento de pessoas aumenta o salário. Qual é um desenho de um experimento que faria sentido? Quer dizer, com quem eu deveria comparar as pessoas que receberam o treinamento? Né? Essa é uma pergunta que a gente não sabia responder exatamente. Então, esse exercício intuitivo é interessante. Aí você rodou o modelo, chegou num resultado que aumentou em 3%. É relevante isso? Valeu a pena o treinamento? Tá. Então, essa intuição, né, por trás, eu acho uma coisa interessante. Eu tenho um artigo, por exemplo, publicado no European Journal of Political Economy, que é baseado na minha tese de doutorado, em que a gente mede o impacto de ter mulheres perfeitas sobre o registro de meninas 16 e 17 anos para votar, né, de engajamento político. E a gente roda um modelo que chama de regressão de descontinuidade, vê os resultados e acha lá que tem um aumento de 1,5, 1,6 ponto percentual digamos assim, na proporção de meninas que se registram para votar. Tá? Boa parte do restante do paper é tentando explicar o porquê. Né? E a gente busca mecanismos, né, de transmissão que vão explicar esse efeito. Então a gente vai falar de vai rodar o experimento só para municípios em que tem mais acesso à internet, comparar onde tem menos acesso à internet. Ou onde tem municípios que tem mais jovens vivendo com mulheres mais velhas em casa, que podem passar essa informação. A gente vai olhar para políticas públicas implementadas por mulheres, para ver se era esse o efeito. Enfim, você tem uma série de ideias que você tem que ter, que não são exatamente coisas estatísticas, para você saber explicar o que você achou. Porque o legal da análise estatística e econométrica é entender o resultado. Né? Mais do que, muitas vezes, saber se aquele resultado é causal mesmo ou não, que também é interessante, é saber que resultado que eu cheguei. Faz sentido ele? Por que ele acontece? Né? Então, saber interpretar em palavras esse resultado é uma habilidade muito importante. Pensa que se você for contratado numa empresa e você é o cara técnico, o cientista de dados, o econometrista da empresa, as pessoas muitas vezes vão querer saber o modelo que você rodou, elas vão confiar em você. Né? Elas vão querer que você dê uma mensagem clara para eles. Quer dizer, o lugar que a gente colocou o nosso produto aumentou em X% as vendas. Né? Quais são os grupos que têm maior probabilidade de comprar o nosso produto? É isso que a empresa quer saber. Né? Então, ter uma mensagem clara e robusta, você testou vários cenários, várias hipóteses, vários modelos e chegou em resultados parecidos, talvez seja o teu grande skill aí para você se vender no mercado. Ok? Deixa seu comentário aqui sobre o que você pensa disso, o que você pretende fazer na carreira. Vamos trocar ideia aqui no canal. Se você é novo por aqui, te agradeço. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida e a gente se vê numa próxima.